O que você faria se a única prova do crime que destruiu sua família aparecesse gravada na pele de uma desconhecida, caída no portão da sua fazenda? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nathaniel Drake, tenho 41 anos e sou fazendeiro em Blackstone Ridge, uma terra que parece ter sido esquecida por Deus e lembrada só pelo diabo. E há 3 dias, minha vida era poeira e silêncio. Até que encontrei uma mulher caída perto do meu portão. E vi na pele dela algo que eu jurava ter enterrado junto com minha família. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O sol já estava baixo quando eu a encontrei. Aquela hora do dia em que a luz fica alaranjada e o calor finalmente dá uma trégua, deixando o ar menos pesado, menos cruel. Eu vinha do Pasto Leste, onde tinha passado a tarde consertando uma cerca que o vento teimava em derrubar. Minhas mãos estavam calejadas, a camisa grudada nas costas pelo suor, e eu só pensava num copo de água e no silêncio da minha casa vazia. Mas quando contornei a curva da estrada de terra que leva ao portão da fazenda, meu cavalo estancou. Ele sentiu antes de mim, como os cavalos sempre sentem. Havia algo ali que não pertencia àquela paisagem de arbustos secos e pedras. Um corpo, jogado no chão como se tivesse sido cuspido pela própria estrada. Por um instante, pensei que fosse um bêbado qualquer, desses que às vezes perdem o rumo vindo da cidade e acabam desmaiando onde a bebida decide. Mas quando desci do cavalo e me aproximei, vi que era uma mulher, jovem. Vestido rasgado, cabelo escuro grudado no rosto pelo suor e pela poeira, e uma palidez que não combinava com o calor do deserto. Ela respirava, mas mal. O peito subia e descia num ritmo fraco, como quem luta para não afundar. Fiquei parado ali por uns segundos, olhando para ela como um idiota. Minha primeira reação foi recuar. Não por maldade, mas por instinto. Eu tinha aprendido da pior maneira que se meter na vida dos outros naquelas terras era o caminho mais curto para a cova. E eu já tinha cavado covas demais. Já tinha chorado em silêncio demais. Já tinha jurado que nunca mais ia deixar ninguém entrar naquela fazenda, naquela vida que eu tinha construído sobre os escombros de tudo que perdi. Mas ela gemeu. Um som baixo, quase um suspiro, e seus olhos se abriram por um segundo, escuros, fundos, carregando algo que eu reconheci na hora. Medo. O tipo de medo que não vem de um susto ou de uma ameaça passageira. O tipo que se instala na alma e fica lá, corroendo por dentro, transformando cada sombra numa sentença. Eu conhecia aquele olhar. Via ele todo dia no espelho. Sabe quando você percebe que cruzou uma linha que não tem volta? Pois é. Quando eu a peguei nos braços e a carreguei para o celeiro, eu sabia que estava fazendo exatamente isso, mas meu corpo simplesmente não obedeceu à razão. O celeiro era o lugar mais seguro, mais escondido, longe da casa principal, longe das janelas que davam para a estrada. Eu a deitei sobre uns fardos de feno, acendi uma lamparina e fui buscar água. Quando voltei, ela tinha os olhos abertos, mas não me olhava. Olhava através de mim como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. Você está segura? Eu disse, sem saber se era verdade. Ninguém vai te machucar aqui. Ela não respondeu. Só fechou os olhos de novo e eu aproveitei para examinar os ferimentos. Tinha arranhões nos braços, marcas de queda, a pele queimada pelo sol. Mas quando afastei um pedaço do tecido rasgado perto do ombro, meu sangue gelou. Ali, gravado na pele dela como uma cicatriz antiga, havia um símbolo, uma marca. Não era um corte acidental nem uma queimadura qualquer. Era algo feito de propósito, com precisão, com intenção. E eu conhecia aquele símbolo. Eu tinha visto ele antes, na parede da minha própria casa, na noite em que perdi tudo. O ar ficou pesado.
Minha visão embaçou por um segundo, e eu tive que me apoiar na parede do celeiro para não cair. 7 anos, 7 malditos anos tentando esquecer, tentando enterrar aquela imagem no fundo da memória, e agora ela estava ali, viva, pulsando na pele de uma desconhecida. Minha esposa, meu filho, a casa em chamas e aquela marca deixada como um aviso, como uma assinatura, como se quem tivesse feito aquilo quisesse que eu soubesse, que eu nunca esquecesse, mas ninguém nunca descobriu quem foi. O xerife da época disse que era coisa de bandidos de passagem, que não tinha como investigar, que era melhor eu seguir em frente, como se a gente pudesse simplesmente cavalgar para longe da própria alma. Eu passei anos procurando respostas. Perguntei, investiguei, ofereci dinheiro, ofereci favores. Nada. O silêncio de Blackstone Ridge era mais espesso que a poeira das suas estradas. E agora, ali estava a primeira pista real, gravada na pele de uma mulher que eu nem conhecia. Se eu soubesse o que estava esperando nos próximos dias, talvez tivesse recuado. Ou talvez não. Porque pela primeira vez em 7 anos eu tinha algo além de dor. Eu tinha uma direção. Ela acordou no meio da noite. Eu tinha ficado ali, sentado num caixote, vigiando, sem conseguir dormir. Quando seus olhos se abriram dessa vez, estavam mais focados, mais presentes. Ela me olhou com uma mistura de confusão e desconfiança. Tentou se levantar e gemeu de dor. Calma. Eu disse, levantando as mãos, para mostrar que não era ameaça. Você tá fraca demais para se mexer. Ela me estudou por um longo momento, como quem avalia um cavalo antes de comprar. Depois, sua voz saiu rouca, quebrada. Onde eu tô? Na minha fazenda. Te encontrei caída perto do portão. Quanto tempo? Umas horas. Você estava mal. Ela fechou os olhos e respirou fundo, como quem toma uma decisão. Quando abriu de novo, tinha algo diferente ali. Uma determinação que não combinava com o corpo frágil. Eu preciso ir embora, ela disse, antes que eles me encontrem. Eles quem? Ela não respondeu. Tentou se levantar de novo, mas suas pernas cederam e ela caiu de volta no feno. Eu me aproximei, ofereci minha mão. Ela hesitou, mas aceitou. E quando nossos olhos se encontraram de perto, eu vi aquele medo de novo. Mas vi outra coisa também, algo que parecia gratidão, ou talvez só exaustão demais para continuar desconfiando. Aquela marca no seu ombro, eu disse antes que pudesse me impedir. De onde ela veio? O corpo dela ficou rígido. A mão que segurava a minha apertou com força, depois soltou como se eu tivesse me transformado em brasa. Você viu? Ela sussurrou. Não era uma pergunta. Vi. E eu preciso saber o que significa. Ela me olhou com uma intensidade que me fez recuar um passo. Seus olhos brilhavam na luz fraca da lamparina, e por um segundo eu vi ali algo que parecia raiva. Ou talvez fosse só dor antiga demais para ter outro nome. Se você sabe o que é bom para você, ela disse, a voz baixa, mas firme. Você me deixa ir e esquece que me viu. Eu balancei a cabeça. Não posso fazer isso. Por quê? Porque eu já vi essa marca antes, e as pessoas que eu amava morreram por causa dela. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. Ela me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez, como se eu tivesse acabado de me transformar em algo completamente diferente. E quando ela finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Então você é um deles. Um dos marcados. Eu não entendi o que ela quis dizer, mas sabia que a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Talvez você conheça essa sensação, quando você sabe que deveria cavalgar para longe, mas seu corpo simplesmente não obedece. Quando algo maior que a razão te puxa para dentro de uma história que você não escolheu. Era exatamente assim que eu me sentia, ali naquele celeiro, olhando para uma desconhecida que carregava no corpo o segredo que eu tinha procurado por 7 anos. O nome dela era Serena. Ela me contou na manhã seguinte, quando o sol já tinha subido o bastante para transformar o celeiro num forno.
Eu tinha passado a noite inteira acordado, ora vigiando, ora tentando fazer sentido do que ela tinha dito. Os marcados. Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas a forma como ela pronunciou, como se fosse uma sentença, uma maldição, me disse que era algo muito maior do que eu imaginava. Levei café e pão para ela. Não era muito, mas era o que eu tinha. Ela comeu em silêncio, mastigando devagar, os olhos sempre atentos à porta do celeiro, como um animal que espera o predador. Quando terminou, limpou as mãos no vestido rasgado e me olhou. Você disse que perdeu pessoas por causa da marca. Ela começou. Quem? Minha esposa. Meu filho. 7 anos atrás. As palavras saíram mais fáceis do que eu esperava. Talvez porque eu já tivesse contado essa história tantas vezes na minha própria cabeça que ela tinha perdido parte do peso. Ou talvez porque, pela primeira vez, eu estava contando para alguém que parecia entender. A casa pegou fogo no meio da noite. Continuei. Eu tinha ido à cidade resolver uns negócios. Quando voltei, só tinha cinzas. E aquela marca, pintada na parede do que sobrou. Serena assentiu devagar, como quem confirma algo que já suspeitava. Eles fazem isso, ela disse. Deixam a marca para mostrar que foi intencional, para que as pessoas saibam que não foi acidente, para que tenham medo. Quem são eles? Ela hesitou. Vi o conflito nos seus olhos, a luta entre contar e se proteger. Depois, ela soltou o ar devagar e começou a falar. E aí eu pensei, quantas vezes a gente vira as costas porque tem medo de se meter em confusão? Quantas vezes a gente fica quieto quando deveria ter agido? Me conta aqui nos comentários, você já deixou passar uma injustiça por medo ou orgulho? Escreve, eu já, se isso te lembrou de algo. Às vezes, só de ler que outras pessoas passaram pelo mesmo, a gente se sente menos covarde. O que Serena me contou naquela manhã mudou tudo o que eu achava que sabia sobre Blackstone Ridge. Ela falou de um homem chamado Cornelius Thorne, o barão de terras que controlava metade do vale. Um nome que eu conhecia, claro. Todo mundo conhecia. Ele era dono do banco, da ferraria, de boa parte dos ranchos ao redor. Um homem respeitado, temido, que andava pela cidade como se fosse dono até do ar que a gente respirava. Mas o que eu não sabia, o que ninguém sabia, ou fingia não saber, era o que acontecia por trás das portas fechadas da mansão dele. Serena me contou sobre um grupo, homens poderosos que se reuniam em segredo, que usavam a marca como símbolo de pertencimento, que decidiam quem prosperava e quem desaparecia naquelas terras. Ela me contou que a marca não era apenas um aviso, era uma forma de controle. As pessoas que a carregavam eram propriedade, escravos de uma dívida que nunca podia ser paga, presos a um sistema de favores e ameaças que se estendia por gerações. E você? Eu perguntei, a voz mais rouca do que eu queria. Como você acabou com essa marca? Ela desviou o olhar. Por um longo momento, só se ouviu o zumbido das moscas e o ranger do celeiro sob o calor. Quando ela falou, sua voz era quase inaudível. Meu pai devia dinheiro a Thorne. Muito dinheiro. Quando ele não conseguiu pagar, eles vieram cobrar de outra forma. Eu não precisei que ela explicasse mais. O peso daquelas palavras era claro o bastante. Eu fugi, ela continuou. Há 3 dias, roubei um cavalo e cavalguei sem olhar para trás. Mas eles vão me encontrar. Eles sempre encontram. E o que acontece quando encontram? Ela me olhou nos olhos, e o que eu vi ali me gelou por dentro. Você não quer saber. Eu passei o resto do dia pensando no que ela tinha me contado. Trabalhei na fazenda no automático, as mãos fazendo o que precisavam fazer enquanto minha mente girava em círculos. Cornelius Thorne, o homem que eu cumprimentava na cidade, que comprava suprimentos na mesma loja que eu, que sentava nos mesmos bancos da igreja aos domingos. O homem que, aparentemente, tinha ordenado a destruição da minha família. Mas por quê? Essa era a pergunta que não me deixava em paz. Por que minha esposa? Por que meu filho? O que eles poderiam ter feito para merecer aquilo? Eu era apenas um fazendeiro. Nunca tinha me metido em política.
Nunca tinha desafiado ninguém, nunca tinha sequer olhado torto para os homens de Thorn. E mesmo assim, eles tinham vindo, tinham queimado tudo, tinham deixado a marca. Mas o que eu não sabia ainda era que, nas próximas horas, tudo que eu achava que sabia sobre coragem seria colocado à prova. Porque quando o sol começou a descer e as sombras se alongaram sobre o vale, eu vi algo que fez meu sangue gelar. 3 cavaleiros no topo do morro, olhando na direção da minha fazenda. Às vezes me pergunto quantos homens passam por isso em silêncio. Quantos caras como eu ficam olhando para o horizonte de madrugada, querendo que alguém entenda sem precisar explicar. Se você é uma dessas pessoas, talvez faça sentido ficar por aqui. Esse canal conta histórias de gente comum que encontra coragem onde menos esperava. Não é sobre finais perfeitos, é sobre não desistir de fazer o certo. Se isso faz sentido para você, o botão de inscrever tá aí. Sem pressão. Só saiba que você não tá sozinho nisso. Corri pro celeiro. Serena estava dormindo, mas acordou no instante em que eu entrei. O medo nos seus olhos me disse que ela já sabia. Eles estão aqui, eu disse. Não era uma pergunta. Quantos? 3. No morro. Ela se levantou rápido, ignorando a dor. Seus olhos vasculharam o celeiro, procurando uma saída, uma arma, qualquer coisa. Você tem cavalos? 2, mas não dá tempo de fugir. Eles vão ver. Ela mordeu o lábio, pensando rápido. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dela, calculando opções, descartando impossibilidades. Então, a gente precisa de outra coisa, ela disse. A gente precisa que eles pensem que eu não tô aqui. Eu entendi na hora o que ela queria dizer. E apesar de tudo, apesar do perigo, apesar da loucura do que ela estava propondo, eu senti algo que não sentia há muito tempo, um propósito. Uma razão para lutar. Fica aqui, eu disse. Fica quieta. Eu vou lá fora e vou fazer eles irem embora. Ela me olhou com uma mistura de espanto e algo que parecia respeito. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Você nem me conhece. Era uma boa pergunta. Uma pergunta que eu não tinha certeza de como responder. Mas quando abri a boca, as palavras vieram sozinhas. Porque eu passei 7 anos sem fazer nada. 7 anos esperando uma chance de acertar as contas. E agora você apareceu, com a prova que eu nunca tive. Eu não vou deixar eles levarem isso de mim de novo. Os 3 homens desceram o morro devagar, sem pressa, como quem sabe que tem todo o tempo do mundo. Eu os esperava na varanda da casa, uma caneca de café na mão, tentando parecer o mais calmo possível. Meu revólver estava no coldre, a coronha encostando na minha coxa como um lembrete constante. Eu não queria usar, mas usaria se precisasse. O primeiro a falar foi o maior deles, um sujeito de ombros largos e barba cerrada que montava um cavalo preto como carvão. Ele parou a uns 20 metros da varanda e me olhou com aquele tipo de desprezo que homens poderosos reservam para os que consideram inferiores. Boa tarde, fazendeiro, ele disse, a voz arrastada. Bonita propriedade você tem aqui. Obrigado, respondi sem me mexer. Posso ajudar em algo? Ele sorriu, mas não tinha nada de amigável naquele sorriso. Era o sorriso de um lobo olhando para a ovelha. Estamos procurando uma mulher, ele disse. Cabelo escuro, vestido azul, fugiu de onde não devia. Você viu alguém assim por aqui? Eu tomei um gole do café, ganhando tempo. Meu coração batia forte, mas eu mantive a voz firme. Não vi ninguém. Tô sozinho aqui há anos. O homem me estudou por um longo momento. Eu podia sentir seus olhos me avaliando, procurando sinais de mentira, qualquer tremor ou hesitação que me denunciasse. Tem certeza? Ele pressionou. Porque as trilhas dela vêm direto para cá. Tem muita trilha nesse deserto, eu disse. Vento apaga umas, cria outras. Não significa nada. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Os outros 2 homens trocaram olhares, as mãos próximas das armas. Eu sabia que estava andando numa corda bamba, que qualquer palavra errada podia transformar aquela conversa num tiroteio. Mas eu também sabia que não podia recuar. Não agora. Não depois de tudo.
Naquele momento, eu ainda não tinha ideia do que ela estava escondendo, do que a marca realmente significava, do quanto fundo aquela toca de coelho ia. Mas eu sabia de uma coisa: eu não ia entregar uma mulher indefesa para esses homens. Não ia deixar acontecer de novo. O homem de barba finalmente assentiu, como quem aceita uma resposta, mesmo sem acreditar nela. "Tá bem, fazendeiro", ele disse. "Se você diz que não viu nada, eu acredito. Mas deixa eu te dar um conselho. Se essa mulher aparecer por aqui, você manda um recado para a cidade, para o Sr. Thorne. Ele paga bem por informações e paga muito mal por mentiras." Eu não respondi. Só fiquei ali, parado, olhando enquanto eles davam meia volta e subiam de volta para o morro. Mas antes de sumirem de vista, o homem de barba olhou por cima do ombro e disse algo que ficou ecoando na minha cabeça pelo resto da noite. "A gente vai estar por perto, fazendeiro, observando. Como é que um homem que passou a vida evitando confusão acaba no meio de um tiroteio por alguém que mal conhece?" Eu me fiz essa pergunta 1000 vezes naquela noite, sentado na varanda, olhando para o morro escuro onde eu sabia que eles estavam. E a única resposta que eu encontrei foi que às vezes a vida não te dá escolha. Às vezes a confusão vem até você, querendo ou não. Serena saiu do celeiro quando o céu já estava completamente escuro. Ela andava devagar, ainda fraca, mas com uma determinação nos olhos que eu estava começando a reconhecer. "Eles vão voltar", ela disse, parando ao meu lado na varanda. "Eu sei. E quando voltarem, não vai ser para conversar. Eu sei disso também." Ela me olhou, e pela primeira vez eu vi algo além do medo. Vi gratidão, vi respeito, e vi algo mais, algo que eu não conseguia nomear, mas que me aqueceu por dentro de um jeito que eu tinha esquecido que era possível. "Por que você fez isso?" ela perguntou de novo. "Por que arriscou sua vida por uma estranha?" Eu pensei por um momento antes de responder. O vento soprava frio vindo das montanhas, trazendo o cheiro de sálvia e poeira. Lá no céu, as primeiras estrelas começavam a aparecer, pontos de luz num mar de escuridão. "Porque eu cansei de ser covarde", eu disse finalmente. "Cansei de deixar as coisas acontecerem sem fazer nada. Cansei de acordar todo dia olhando para o espelho e ver um homem que eu não respeito." Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando minhas palavras. Depois, fez algo que eu não esperava. Estendeu a mão e tocou meu braço. Um gesto simples, mas cheio de significado. "Você não é covarde", ela disse. "Um covarde não teria me ajudado." Eu não respondi, não tinha palavras. Mas naquele momento, ali na varanda da minha fazenda, olhando para o horizonte escuro com uma mulher que eu mal conhecia ao meu lado, eu senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Mas a paz no oeste nunca dura, não é? E eu estava prestes a descobrir isso do jeito mais difícil. Porque na manhã seguinte, quando o sol nasceu vermelho sobre as montanhas, vermelho como sangue, como os velhos dizem que é sinal de problema, eu encontrei algo pendurado no portão da minha fazenda. Uma corda, com um nó de forca, e preso ao nó, um bilhete com apenas 3 palavras. "Entregue a marca." O bilhete queimava na minha mão como se fosse feito de brasa. Eu fiquei parado ali, olhando para aquelas 3 palavras, sentindo o mundo girar ao meu redor. Entregue a marca. Eles sabiam. Sabiam que ela estava aqui. Sabiam que eu tinha mentido. Sabiam de tudo. E agora estavam me dando uma escolha: entregar Serena ou enfrentar as consequências. Voltei para casa com passos pesados, o bilhete amassado no punho. Serena estava na cozinha, tentando fazer café com os poucos suprimentos que eu tinha. Quando me viu entrar, seu rosto ficou pálido. "O que aconteceu?" Eu joguei o bilhete na mesa sem dizer nada. Ela pegou, leu e vi a cor sumir completamente do seu rosto. Por um momento, nenhum de nós falou. O silêncio era tão espesso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Você já sentiu que estava prestes a morrer pela primeira coisa que realmente importava? Era exatamente assim que eu me sentia. Porque naquele momento, olhando para Serena com o bilhete tremendo nas mãos, eu soube que não ia entregá-la. Não importava o que viesse, não importava o preço. "Eu tenho que ir",
Ela disse, a voz tremendo. Se eu for, eles te deixam em paz. Não, eu disse mais firme do que esperava. Você não vai a lugar nenhum. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Você não entende. Essas pessoas, elas não param. Elas vão destruir tudo. Sua fazenda, sua vida, tudo. Por minha causa. Elas já destruíram tudo uma vez, eu disse. 7 anos atrás. E eu fiquei quieto. Deixei passar. Não dessa vez. Serena balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo agora. Por que você se importa tanto? Você nem me conhece. Eu me aproximei dela devagar, como quem se aproxima de um cavalo assustado. Quando falei, minha voz era baixa, mas firme. Porque você é a primeira pessoa em 7 anos que me fez sentir que ainda existe algo pelo que lutar. Porque essa marca no seu ombro é a mesma que deixaram na minha casa. Porque se eu deixar eles te levarem, eu vou passar o resto da vida me perguntando, e se? E eu já tenho e se's demais, Serena. Demais. Ela me olhou por um longo momento, os olhos brilhando na luz fraca da manhã. Depois, fez algo que eu não esperava. Se aproximou e me abraçou. Foi um abraço desajeitado, de 2 pessoas que quase não se conhecem, mas que carregam dores parecidas demais para precisar de palavras. Eu senti o corpo dela tremendo contra o meu, senti o cheiro de poeira e medo, e por um segundo, só por um segundo, o mundo pareceu menos cruel. Passamos o resto da manhã fazendo planos, ou tentando fazer pelo menos. A verdade é que nossas opções eram limitadas, não podíamos fugir. Eles tinham homens vigiando e 2 cavalos cansados não iam longe. Não podíamos pedir ajuda. O xerife era comprado, todo mundo sabia disso. E não podíamos simplesmente esperar e torcer pelo melhor. Restava lutar. Me conta tudo, eu disse. Tudo que você sabe sobre Thorn, sobre os marcados, sobre como essa coisa toda funciona. Preciso saber o que estamos enfrentando. Serena respirou fundo e começou a falar. O que ela me contou nas horas seguintes foi como abrir uma ferida que eu não sabia que tinha. Ela me contou que Thorn não era apenas um barão de terras. Era o líder de uma organização que existia há décadas, passada de pai para filho como uma herança maldita. Uma organização que controlava Blackstone Ridge, através do medo, da dívida e do silêncio. As marcas eram sua assinatura. Cada pessoa marcada era propriedade, presa a uma dívida que se multiplicava com juros impossíveis, forçada a trabalhar, a servir, a calar. E quando alguém tentava escapar, quando alguém ousava falar, acontecia o que tinha acontecido com minha família. O problema é que quanto mais eu tentava entender, mais eu percebia que tinha inimigos que eu nem conhecia. Thorn tinha olhos em toda parte. Informantes na cidade, capatazes nos ranchos, até alguns fazendeiros que preferiam se aliar ao diabo a enfrentá-lo. E a marca, eu disse, apontando para o ombro dela. Por que eles marcam as pessoas? Serena hesitou. Vi que aquela era uma ferida que ainda doía, uma memória que ela preferia manter enterrada. É um ritual, ela disse finalmente. Thorn acredita que a marca dá poder sobre a pessoa, que cria uma conexão, que faz dela propriedade dele não só no corpo, mas na alma. É tudo besteira, claro, superstição de homem cruel, mas ele acredita e faz os outros acreditarem também. E a marca que deixaram na minha casa? Aviso, para mostrar que eles podem chegar onde quiserem, quando quiserem, para fazer você viver com medo. Fechei os olhos processando tudo aquilo. 7 anos vivendo nessa terra, sem saber que estava pisando num ninho de cobras, sem saber que o homem que eu cumprimentava na rua era o responsável pela destruição da minha vida. Mas agora eu sabia, e conhecimento no Oeste é uma arma tão poderosa quanto qualquer revólver. Pela primeira vez em anos, o medo de perder alguém era maior que o medo de arriscar a própria pele, e isso, de alguma forma, me dava força. A tarde chegou quente e pesada, o sol castigando a terra sem piedade. Eu estava na varanda limpando meu rifle quando vi poeira subindo na estrada. Não eram 3 cavaleiros dessa vez, eram 6.
E na frente deles, montado num cavalo branco como osso, vinha um homem que eu reconheci na hora. Cornelius Thorne, alto, magro, com um bigode grisalho e olhos frios como o inverno nas montanhas. Ele usava um terno preto que parecia ridículo no calor do deserto, mas que de alguma forma fazia ele parecer ainda mais ameaçador. Como se o calor, a poeira, as regras normais da vida não se aplicassem a ele. Fique aqui dentro, eu disse para Serena, sem tirar os olhos dos cavaleiros que se aproximavam. Não importa o que aconteça, não saia. Ela assentiu, o rosto pálido, mas determinado. E então, com o rifle na mão e o coração batendo forte, eu desci da varanda e fui encontrar o diabo. Thorne parou a uns 10 metros de mim. Os outros 5 homens se espalhando em semicírculo atrás dele. O silêncio era absoluto. Nem os pássaros cantavam, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Senhor Drake, ele disse a voz macia como seda, que prazer finalmente nos conhecermos de verdade. Não posso dizer o mesmo, respondi. Ele sorriu, um sorriso fino que não chegava aos olhos. Direto ao ponto. Eu gosto disso. Então vou ser igualmente direto. Você tem algo que me pertence. Quero de volta. Não sei do que você está falando. Eu acho que sabe. Ele inclinou a cabeça, estudando-me como um falcão estuda um rato. A mulher, Serena. Ela fugiu de onde não devia, e você a escondeu. Isso me desagrada profundamente. Eu segurei o rifle com mais força, sentindo o suor nas palmas das mãos. Ela não é propriedade sua. Ah, mas é, ele disse, a voz ainda macia, mas agora com um fio de aço por baixo. A marca diz que é, a dívida diz que é, e a lei diz que é. A lei dele eu sabia, a lei que ele tinha comprado, que ele controlava, que ele usava como arma contra qualquer um que ousasse desafiá-lo. E quanto à minha família? Eu disse a voz baixa, mas firme. Quanto à marca que seus homens deixaram na minha casa há 7 anos? Isso também era lei? Por um segundo, algo mudou no rosto dele. Algo que parecia surpresa, rapidamente substituído por algo mais calculado. Então você sabe, ele disse. Sempre suspeitei que você sabia mais do que deixava transparecer. Eu não sabia, respondi. Até 3 dias atrás. Mas agora sei. E vou fazer todo mundo saber também. Thorne riu. Uma risada seca, sem humor, que ecoou no ar quente como um presságio. E quem vai acreditar em você, Sr. Drake? Um fazendeiro solitário, sem amigos, sem influência? Contra um homem que construiu essa cidade? Ele tinha razão, e nós dois sabíamos. Mas eu também sabia de outra coisa. Homens como Thorne só têm poder enquanto as pessoas têm medo. E eu tinha acabado de perder o meu. Talvez ninguém acredite, eu disse. Mas isso não significa que eu vá ficar quieto. Você está cometendo um erro grave, Sr. Drake. Um erro que pode custar muito mais do que sua fazenda. Eu olhei para ele, para aqueles olhos frios e calculistas, e senti algo que não sentia há muito tempo. Raiva. Uma raiva limpa, pura, que queimava por dentro como fogo de forja. Você já tirou tudo de mim uma vez, eu disse. Minha esposa, meu filho, minha vontade de viver. Não sobrou nada que você possa tirar. Sempre sobra algo, ele disse. Sempre. Ele fez um gesto com a mão e 2 dos seus homens desmontaram, começando a caminhar na direção da casa. Eu levantei o rifle. Mais um passo e eu atiro. Os homens pararam, olhando para Thorne, esperando ordens. O ar estava tão tenso que eu podia quase tocá-lo. Podia quase sentir o peso da violência prestes a explodir. E então, quando eu achei que tudo ia acabar em sangue, Thorne levantou a mão, mandando os homens recuarem. Muito bem, Sr. Drake, ele disse. Vejo que você é mais corajoso do que eu imaginei. Ou mais tolo. Provavelmente os 2, mas não importa. Eu sou um homem paciente. Posso esperar. E quando você menos esperar, quando você achar que está seguro, eu vou voltar. E dessa vez, não vai ter conversa. Ele deu meia volta no cavalo e começou a se afastar, os outros homens seguindo. Mas antes de sumir de vista, ele olhou por cima do ombro e disse,
Você tem 3 dias, Sr. Drake. 3 dias para entregar a mulher. Depois disso... Bom, depois disso, vamos ver quem ainda está de pé. Eu fiquei parado ali, o rifle ainda levantado, até que eles desapareceram na poeira da estrada. E quando finalmente abaixei a arma, minhas mãos tremiam, não de medo, de algo muito mais perigoso, de determinação. 3 dias, era o que eu tinha. 3 dias para encontrar um jeito de derrubar um homem que controlava tudo e todos. 3 dias para fazer o impossível. Mas olhando para trás agora, eu sei que aqueles 3 dias foram os mais importantes da minha vida, porque foi neles que eu finalmente descobri quem eu realmente era e o que eu era capaz de fazer por alguém que importava. Serena me esperava na varanda quando voltei, o rosto pálido, mas os olhos firmes. Eu ouvi tudo. Ela disse, você devia ter me entregado. Eu balancei a cabeça. Não, eu não devia. Mas agora ele vai voltar, com mais homens. E você não tem como enfrentar todos eles sozinho. Eu sei, admiti. Mas a gente tem 3 dias para pensar em algo. Ela me olhou por um longo momento, estudando meu rosto como se estivesse tentando ler algo escrito ali. Depois, para minha surpresa, ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas real. Você é o homem mais teimoso que eu já conheci, ela disse. E o mais corajoso. Eu não me sentia corajoso. Sentia medo, incerteza, dúvida. Mas também sentia algo mais, algo que estava crescendo dentro de mim a cada momento que passava. A certeza de que, pela primeira vez em 7 anos, eu estava fazendo a coisa certa. E isso, de alguma forma, era suficiente. Naquela noite, sentamos na varanda e conversamos até as estrelas cobrirem o céu inteiro. Serena me contou sobre sua vida antes da marca. Uma infância simples numa fazenda pequena. Sonhos de ter sua própria terra um dia. O amor por um homem que morreu tentando protegê-la. E eu contei sobre sobre minha esposa, sobre meu filho, sobre a dor que quase me destruiu e a solidão que veio depois. Éramos 2 estranhos unidos pelo acaso, marcados pela tragédia, tentando encontrar um caminho num mundo que parecia determinado a nos esmagar. Mas naquela noite, sob aquelas estrelas, algo mudou, algo se conectou. E quando ela segurou minha mão, devagar, hesitante, eu não afastei. Apenas segurei de volta. A gente vai conseguir, ela disse, a voz baixa. Eu não sei como, mas a gente vai. Eu queria acreditar. Com toda a minha alma, eu queria acreditar. E foi então que ouvi algo que fez meu sangue gelar. O som de cascos se aproximando. Não da estrada principal, do lado de trás da fazenda, de onde ninguém deveria vir. Peguei o rifle e me levantei num salto, empurrando Serena para dentro de casa. O som estava mais perto agora, mais claro. Um cavalo só, talvez 2. Vindo pela trilha dos fundos, a que eu usava para ir ao riacho. Fica aqui, sussurrei para ela. Não faz barulho. Ela assentiu, os olhos arregalados de medo, e eu saí pela porta dos fundos, o rifle engatilhado, o coração batendo forte. A lua estava quase cheia, derramando uma luz prateada sobre o terreno. Eu podia ver as sombras dos arbustos, o contorno da cerca, e lá no fundo, vindo pela trilha, 2 figuras a cavalo. Levantei o rifle, mirei, e estava prestes a gritar uma ordem quando ouvi uma voz que me fez congelar. Calma aí, Drake! Sou eu, o velho Ezra! Ezra, o ferreiro da cidade, um homem de quase 70 anos que eu conhecia desde que tinha me mudado para Blackstone Ridge. Um homem que, até onde eu sabia, nunca tinha se metido em confusão com ninguém. Ezra, eu disse, baixando o rifle. Que diabo você está fazendo aqui no meio da noite? Ele desmontou, e eu vi que não estava sozinho. Ao seu lado havia uma mulher mais jovem, de cabelo grisalho e olhos que brilhavam na luz da lua. Vim te ajudar, ele disse simplesmente. Eu e a Marta aqui. Soubemos o que aconteceu com Thorne, e achamos que era hora de alguém fazer alguma coisa. Eu fiquei parado ali, sem saber o que dizer. Depois de todos esses anos de solidão, de pensar que estava completamente sozinho naquela luta, ali estavam 2 pessoas que tinham vindo oferecer ajuda. Como vocês souberam? Perguntei.
Essa cidade tem mais ouvidos do que Thorne imagina, disse Martha, desmontando também. E mais gente cansada do que ele pensa. Ezra assentiu. Thorne fez muita coisa ruim por aqui, Drake. Muita gente perdeu terra, família, esperança. Só que ninguém tinha coragem de enfrentar ele, até agora. Ele me olhou nos olhos e eu vi ali algo que reconheci. A mesma raiva que eu sentia. A mesma determinação. Mas agora você enfrentou, ele continuou. E quando a gente ouviu o que você fez, quando soubemos que tinha alguém disposto a plantar os pés e não recuar, bom, decidimos que era hora de a gente fazer o mesmo. Eu olhei para os dois, aquelas duas figuras improváveis ali no escuro da minha fazenda, e senti algo subindo pelo meu peito, algo que eu quase não reconhecia mais, esperança. Nas horas seguintes, mais pessoas chegaram, um a um, vindos por trilhas secretas evitando as estradas vigiadas. Tinha o Miguel, um fazendeiro mexicano que tinha perdido a terra para o banco de Thorne, a viúva Patterson, cujo marido tinha desaparecido depois de recusar vender o rancho, os irmãos Callahan, 2 ex-soldados que tinham voltado da guerra só para descobrir que suas famílias tinham sido expulsas, e mais. Até que, quando o sol começou a nascer, havia quase 20 pessoas reunidas na minha fazenda. 20 pessoas que tinham perdido algo para Thorne. 20 pessoas que tinham vivido com medo por tempo demais. 20 pessoas que finalmente tinham encontrado coragem para dizer basta. Isso é loucura, disse Serena, olhando pela janela para aquela multidão improvável. Thorne tem 10 vezes mais homens. Números não são tudo, eu disse. A gente tem algo que ele não tem. O quê? Nada a perder. Ela me olhou e vi que entendia. Cada uma daquelas pessoas tinha passado pelo mesmo que nós. Tinha sido esmagada, humilhada, destruída. E quando você já perdeu tudo, a morte deixa de ser uma ameaça, vira quase uma libertação. E além disso, eu continuei olhando para ela. A gente tem você. Eu, a marca. É a prova de tudo, do sistema, das dívidas forjadas, dos rituais doentios. Se a gente conseguir fazer essa história chegar nas pessoas certas, fora de Blackstone Ridge, onde Thorne não controla nada, ela entendeu. Vi a compreensão acender nos olhos dela como uma fagulha. O delegado federal, ela disse. Ele vem à cidade uma vez por mês, daqui a 2 dias, completei, exatamente quando o prazo de Thorne acaba. Os 2 dias seguintes foram os mais intensos da minha vida. Trabalhamos sem parar, planejando, preparando, tentando antecipar cada movimento que Thorne poderia fazer. Ezra conhecia a cidade como a palma da mão, sabia cada rua, cada atalho, cada lugar onde os homens de Thorne costumavam vigiar. Martha tinha contatos fora do vale, gente que podia levar mensagens sem ser interceptada. Os irmãos Callahan sabiam lutar e passaram horas ensinando os outros a se defender. E Serena se transformou diante dos meus olhos. A mulher frágil e assustada que eu tinha encontrado caída no portão desapareceu, substituída por alguém de aço. Ela organizou as mulheres, cuidou dos feridos que apareceram, manteve todo mundo alimentado e focado. Era como se, pela primeira vez na vida, ela tivesse encontrado um propósito maior que a sobrevivência. Na véspera do confronto, depois que todos tinham ido dormir, ela veio me encontrar na varanda. A lua estava cheia, derramando aquela luz prateada que eu tinha aprendido a associar com ela. Amanhã pode dar tudo errado, ela disse, sentando ao meu lado. Eu sei, você pode morrer. Eu sei disso também. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte. Depois, virou-se para mim e eu vi que seus olhos estavam úmidos. Se a gente sobreviver, ela disse, a voz tremendo, eu queria que você soubesse de uma coisa. O quê? Ela hesitou. Vi o conflito no rosto dela, a luta entre falar e calar. Mas então, num impulso, ela se inclinou e me beijou. Foi um beijo suave, hesitante, cheio de medo e de esperança ao mesmo tempo. E quando ela se afastou, seus olhos brilhavam na luz da lua. Isso, ela disse, eu queria que você soubesse disso.
Eu fiquei sem palavras. Pela primeira vez em anos não havia dor, não havia culpa. Só aquele momento, aquela mulher, aquela possibilidade de um futuro que eu achava que nunca teria. A gente vai sobreviver, eu disse pegando a mão dela. E quando sobrevivermos, a gente vai ter tempo de sobra para descobrir o que isso significa. Ela sorriu, aquele sorriso pequeno que eu tinha aprendido a amar, e encostou a cabeça no meu ombro. E ficamos ali, juntos, olhando para a escuridão, esperando o amanhecer. O dia do confronto chegou quente e seco, o sol nascendo vermelho sobre as montanhas como um presságio. Thorne apareceu ao meio-dia, exatamente como tinha prometido. Mas dessa vez, não eram 6 homens. Eram 20, todos armados, todos montados em cavalos de guerra, todos com aquele olhar de quem veio para matar. Só que nós também estávamos prontos. Quando Thorne parou na frente da minha fazenda e viu o que o esperava, 20 pessoas armadas, posicionadas, determinadas, eu vi algo mudar no rosto dele. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, vi incerteza. Parece que você fez amigos, Sr. Drake, ele disse, a voz ainda calma, mas com um tremor por baixo. Parece que sim. Isso não muda nada. Eu tenho mais homens vindo. Em 1 hora, essa fazenda vai estar cercada. Talvez, eu disse. Mas em 1 hora, o delegado federal vai estar na cidade. E ele vai ter uma história muito interessante para ouvir. Thorne ficou imóvel por um segundo. Depois, seu rosto se contorceu numa expressão de raiva que eu nunca tinha visto. Você acha que isso vai funcionar? Ele sibilou. Você acha que um delegado federal vai acreditar em um bando de fazendeiros contra mim? Talvez não acredite só em nós, eu disse, mas vai acreditar nisso. Fiz um sinal e Serena saiu da casa. Ela caminhou até meu lado, ergueu a manga do vestido e mostrou a marca para todo mundo ver. Isso é prova, eu disse. Prova do que você faz, Thorne, do seu ritual, das suas dívidas forjadas, de tudo. E não é só a marca. Temos documentos, testemunhos, gente disposta a falar. A expressão de Thorne mudou de novo. A raiva deu lugar a algo mais frio, mais calculado. Ele olhou ao redor, avaliando a situação, pesando as opções. Vocês estão cometendo um erro, ele disse finalmente. Um erro que vai custar caro. Talvez, eu disse, mas é um erro que a gente está disposto a cometer. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Eu podia sentir a tensão no ar. Podia ver os dedos dos homens de Thorne se movendo para os revólveres. Podia ouvir meu próprio coração batendo forte. E então Thorne fez algo que eu não esperava. Deu meia volta no cavalo. Isso não acabou, Drake, ele disse olhando por cima do ombro. Não por muito tempo. E cavalgou embora, seus homens seguindo em silêncio. O delegado federal chegou 2 horas depois, e quando Serena mostrou a marca, quando os fazendeiros contaram suas histórias, quando os documentos que Martha tinha conseguido foram apresentados, tudo mudou. Thorne foi preso naquela mesma noite. Seus homens se dispersaram como ratos abandonando um navio que afunda, e Blackstone Ridge, pela primeira vez em décadas, respirou livre. Não foi um final perfeito. Nunca é. Thorne tinha advogados, tinha influência, tinha dinheiro guardado em lugares que ninguém conhecia. O julgamento levou meses, e mesmo quando ele foi condenado, eu sabia que ainda havia gente leal a ele por aí, esperando uma chance de vingança. Mas isso não importava. O que importava era que tínhamos vencido, que as pessoas que tinham vivido com medo por tempo demais, finalmente podiam dormir em paz. Que a marca no ombro de Serena, aquela cicatriz que ela tinha carregado como uma maldição, tinha se transformado no símbolo de uma vitória. E quanto a nós dois, bom, isso é outra história. Uma história de reconstrução, de aprendizado, de 2 corações machucados encontrando um caminho um para o outro. Não foi fácil, nunca é, mas foi real. E depois de tudo que eu tinha passado, depois de todos aqueles anos de solidão e dor, real era mais do que suficiente.
Às vezes, de noite, quando o vento sopra forte e as estrelas cobrem o céu de Blackstone Ridge, eu ainda penso naquele dia em que encontrei Serena caída no portão da fazenda. Penso em como tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse virado as costas, se eu tivesse escolhido a segurança em vez da coragem. E eu agradeço. Agradeço por ter encontrado força onde achava que não tinha mais. Agradeço por ter conhecido pessoas que me lembraram que ainda existe bondade nesse mundo. E agradeço por ela. Por Serena, que carregava no corpo a prova que eu precisava, mas que me deu algo muito mais valioso, uma razão para viver de novo. Porque no final das contas, não são os tiros ou os duelos que definem um homem. São as escolhas, as pequenas decisões de cada dia que vão construindo quem a gente é. E eu escolhi lutar, escolhi proteger, escolhi amar de novo. E se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Porque às vezes a redenção não vem num momento grandioso. Às vezes ela vem devagar, uma escolha de cada vez, até que um dia você olha para o espelho e finalmente reconhece o homem que está olhando de volta. E esse homem, você pode respeitar.